E aí você se converte, você Aí tem eu me essa visão. converti. E aí, você vai procurar qual igreja? Então, aí a minha família é da Igreja Universal Já eram, sempre foram, sempre mais de foram. 30 anos. Tá. A minha família, minha avó, minha mãe. E aí a gente acabou indo pra Universal também. Ah, achei que era por causa da fazenda, por causa da... Não, Não? eles foram me visitar no hospital. Então eu achava assim, eles estão preocupados comigo. E Infelizmente. aí? Só me arrependo de ter me convertido na Universal. Poxa, Eu hoje, depois de ler a Bíblia, de de passar tantos entender. anos, né? Já se passaram 8 anos. Então, você é um bebê na fé, né? É. Quando você se converte, você não entende de nada. Nada, você tá muito fragilizado também, né? Ainda mais porque normalmente você vem de uma vida sem Deus, né? Sem nenhum conhecimento e de repente tudo é novo, né? E esse é o momento mais perigoso mesmo. E aí eu sempre fui Você muito entrou de intensa. cabeça, é. Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu faço. Você não coloca o pé, né? Não, Entra de é 8 ou cabeça. 80. Então, isso é uma das características também, né, do bipolar. É. E, e aí eu acabei frequentando a igreja durante 6 anos. Amo a obra de Deus. O que é a obra de Deus? É de você falar de Jesus, você ir lá pregar sobre Jesus. Eu amava isso, eu adorava As falar. pessoas de lá. As pessoas de lá, então foi bem difícil para mim esse romper com eles, sabe? Mas quando que você sentiu que não tava legal? Foi logo no começo? Não, Demorou? demorou 6 anos. Na verdade, quando foi embora todo o meu patrimônio. Então, mas Levou 6 anos para isso. Eu não conseguia enxergar. não, mas foi Não. aos poucos. Foi aos poucos. O que foi a primeira coisa assim que pediram pra você? Porque você queria ser, porque Queria ser não pode missionária. ser pastora, né? Ou Não, podia? na Universal Não, não tem não tem? pastora. Quer dizer, tem, mas muito antigas. Sei. Hoje em dia não mais. O que tem são missionárias. E muito poucas também. E aí eu tava fazendo aulinha de missionária e eu queria ser missionária. Só que para você trabalhar lá, você não pode ter nada no seu nome. Então você acaba se desfazendo dos seus bens para poder servir a Deus lá. Então, mas você poderia passar pro nome da sua mãe, por exemplo, ou não? Mas teoricamente sim, só É. que existe uma indução que você tem que viver para a obra de Deus, tudo para Deus. E aí eu acabei dando tudo para a igreja e nada para minha mãe. Putz, o que você deu pra igreja? Uma Porsche Cayenne, uma Land Rover. Isso, é a gente aqui tão perto. Pois é, né? Não precisava ser uma Porsche Não, Cayenne. não precisava. O que mais? Uma Land Rover? Land Rover, Podia ser. Podia ser 3 HB20. Um pra mim, um pra você, um pro Lene. joias. Mas como que é? Eu não Joias, entendo bolsas. isso. É tipo assim, assina aqui pra Deus que vai transformar. Como que é? Como que convence? É que existe uma reunião que se chama Fogueira Santa. Tá. E a cada 6 meses existe essa reunião. E existe um período dessa reunião onde eles pedem para você sacrificar tudo, né? Dar o seu Isaac, o seu melhor. E aí você acaba se desfazendo do que você tem de melhor para Deus. E aí foi assim que aconteceu. Aos pouquinhos foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E tua E mãe quando não chegou. tua mãe Minha mãe tentou te me avisar? alertar. É mesmo? Minha mãe tentou me alertar, mas a gente acha que é o diabo. Mas você tinha mais de um carro, então? Ou Sim, não? tinha vários carros. Aí você foi Foram dando os todos. carros e ficou sem nenhum Que eu ou ficou com um, consigo pelo menos? provar, não, fiquei sem nenhum. Putz. Depois eu tive que financiar o carro que eu tenho. E sobrou só minha casa. Então foram 6 anos, Você foi chegou aos a- pouquinhos, a cada 6 meses uma coisa. A cada 6 meses aí foi a joia, as bolsas, que eu tinha 4 bolsas da Chanel maravilhosa, que depois Valia- eles fizeram rifa com a minha bolsa lá. é? Então, Você tem noção de quanto mais ou menos você perdeu lá? que eu consigo provar são 2 milhões. Mas tem mais do que isso. Foi mais. Tem dinheiro vivo que a gente não tem como provar, né? Você E- dava também dinheiro vivo. Sim. E transferência também bancária? Sim. Isso é mais fácil provar. Sim, isso. Porque tem o seu nome pra algum lugar. Mas aí agora depende da justiça. A justiça tá demorada, né? Porque já faz mais de 2 anos e até agora nenhuma esperando. audiência. É mesmo? Uhum. Caramba, 2 milhões que dá pra comprovar. É.
Eu queria muito que eles me devolvessem. Eu implorei, né? Na verdade, antes de entrar com a ação, eu implorei para eles pedir, por favor, que eles me devolvessem. Mas, infelizmente, eles... Qual foi a conversa? Eles chegaram a dizer que iriam me devolver. E aí, por isso que eu esperei. Só que no final da história, não. Disseram que isso iria abrir precedente para outras pessoas pedirem. Putz. Aí eu me senti usada, né? Eles me usou... Descartou. Fui mais usada na igreja do que na prostituição. Porque na prostituição eu ganhava, né? Na igreja eu só perdi. E aí, qual foi o que te fez mudar de ideia? Porque tua mãe tava falando pra caramba. O que você caiu na real? Foi quando? Não, porque daí eu tava no sul, morando no sul. Já tinha ido meu TED de 1 milhão, porque eu tinha uma aplicação de R$1 milhão. Você passou de uma vez só 1 milhão? Meu Deus. E aí nisso eu já tinha me arrependido, só que eu achava que eles iam me devolver, sabe? Pelo menos uma parte, porque daí eu ia abrir um negócio pra mim e seguir minha vida. Sim. Eu nem iria contar o que aconteceu e nem iria cobrar os 2 milhões, entendeu? Se eles tivessem me devolvido pelo menos uma parte, eu abriria o meu negócio e seguiria a minha vida. Mas... Porque eu não gosto, sabe, Vilela, de confusão, essas coisas. Eu digo, a confusão parece que me persegue. Você pode resolver sem confusão. Mas eu queria na conversa, sabe? Não queria ir pra justiça, nem falar sobre isso, sabe? Mas, infelizmente, eles não pensaram em nenhum momento na minha alma. Eles falavam que amavam almas, mas eles não amam almas. Se eles amassem almas, eles teriam me devolvido, porque pra eles não é nada. Perto do patrimônio que eles têm. Porque eles têm, nossa, meu Deus, muito dinheiro. Então aquilo ali não seria nada. Poderia ser em sigilo. A gente não precisaria expor. Mas você chegou a falar com alguém mais elevado lá dentro? Ou... Falei. E aí? Foi negado. Negado também? Uhum. E aí, daí deu a revolta, né? Aí eu chutei o balde. Porque pra mim ali acabou o sonho de ser missionária, sabe? Porque eu me vi financeiramente quebrada, tendo que começar do zero e fazer o quê? Sabe? Então imagina você se vê sem saída, assim. E aí eu tava com muito ódio, muita raiva.